também, desculpem, que não pode estar. Vou-lhe passar então a palavra, bem-vinda, e o palco é seu, 15 minutos então para a apresentação, e penso que se calhar o melhor é fazermos todas as apresentações, se concordarem comigo, e no final então abrirmos o espaço para o debate, e portanto questões que forem sendo colocadas podem ir colocando no bate-papo, que fará então no final essa troca de questões de conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, cumprimentar inicialmente os organizadores do congresso, a coordenadora do painel. É muito prazeroso estar aqui novamente, eu sempre participo dos congressos do Iberojur, e a minha temática que eu me proponho, eu venho até investigando há algum tempo, é sobre colusão algorítmica, que é uma perspectiva que ainda está a se construir dentro do direito de defesa da concorrência, no âmbito comunitário, no âmbito global e no caso brasileiro também. Nós sabemos que o contexto nosso de uma economia digital, de um capitalismo de vigilância, ela está pautada num outro tipo de organização da economia, que é um modelo muito voltado para um formato de plataforma digital e o uso da inteligência artificial. E isso criou e aumentou exponencialmente a relação de conexão, né, entre pessoas, instituições e recursos, especialmente a informação, que é o dado, né, que é o principal insumo da atividade econômica hoje. É um negócio escalonável, né, que é um negócio que está em mercados multifacetados, mercados de dois lados, em que você tem escalonável pelo número de usuários que se tem dentro dessa rede. No mesmo tempo, nós temos uma moderna concentração de empresas de poder econômico que estão no âmbito da internet. Basta a gente visualizar, as grandes plataformas hoje são os maiores agentes econômicos detentores de poder econômico. E a gente sabe também que esse poder econômico ele é usado nas relações jurídicas que vão ser celebradas, seja no meio digital, seja não seja no meio digital. Então, isso tornou, assim, mostrou, né, uma acurada análise por parte das autoridades antitrustes para as possibilidades dos efeitos do uso desse poder de mercado dentro da economia digital, voltado, inclusive, para as questões de como moldar os conceitos, a política de defesa da concorrência a essa nova realidade. Basta vocês terem uma noção para a gente ter a colusão, o conceito legal de coluio pressupõe um acordo de vontades humana. Então, ele ainda não está adaptado a uma colusão favorecida pelo uso de algoritmos. Então, primeiramente, eu categorizei os algoritmos, porque não é todo algoritmo que vai ser um facilitador de colusão horizontal, é o algoritmo de precificação, porque, especialmente de alta aprendizagem. Por quê? Porque o algoritmo de precificação, o preço a gente sabe que é a variável mais sensível do mercado. É por meio dele que a gente pauta os comportamentos dos players e dos consumidores. E, por outro lado, o algoritmo de precificação, ele está conectado à dinâmica do mercado, ou seja, ele é capaz de predizer, por exemplo, uma capacidade econômica de um consumidor, predizer, por exemplo, o monitoramento a partir de um monitoramento, o volume de oferta, predizer uma reação do adversário caso tenha uma modificação de preço. Então, ele seria assim, a delimitação de estudo mais adequada para a análise concorrencial de mercado digital, no meu sentir. Por outro lado, a gente veio apresentando 4 cenários, que são cenários prováveis de colusão algorítmica, que são cenários dos professores Ariel e do Maurice Stuck, que eles trazem, a partir do nível tecnológico de cada cenário, as prováveis colusões algorítmicas. Então, o primeiro cenário é o cenário chamado de mensageiro. O nome próprio está dizendo. Nesse cenário, os agentes econômicos eles acordam em coluir, então existe uma vontade humana primária aqui, né, em coluir, e a máquina, vamos dizer, a tecnologia, o algoritmo, passa a ser um mensageiro da instrução humana. Nesse cenário, eu acho que não vejo assim, tanta dificuldade para o direito da concorrência hoje lidar com a prova disso e lidar com a sanção, caso tenha essa infração concorrencial.
Mas já no segundo cenário, com uma tecnologia um pouco mais avançada, tem uma particularidade que a gente chama, o cenário que eles denominam é Rub and Spoke. Por quê? Você tem um desenvolvedor, que é um terceiro, que desenvolve um algoritmo, é um algoritmo de precificação, e há um uso comum desse algoritmo por vários concorrentes na linha horizontal. Então, você vai ter a relação entre o desenvolvedor terceiro com o algoritmo, que é usado de forma comum, que é o RUP, com vários concorrentes na linha horizontal. E é a partir daí que se consegue, ainda que de forma tácita, sem que eles falem, isso é uma grande particularidade desse cenário, eles não se comunicam entre si, mas eles conseguem monitorar o preço daquele mercado e podem levar a um patamar supracompetitivo, que é o objetivo, maior ganho. Então, a questão desse cenário, que é muito difícil, primeiro, como é que você vai provar que um algoritmo foi desenvolvido para fins anticoncorrenciais? É difícil. Segundo, o nosso direito da defesa da concorrência, ele não está pautado por esse, né, moldado adequadamente ainda nessa realidade digital, que, por exemplo, colusão tácita não é ilícito hoje. Não é, porque a colução tácita hoje é considerada, por exemplo, uma reação natural do agente econômico no mercado. Então, é preciso estender o conceito, a moldar maior, abranger dentro de conluio, por exemplo, que é, por exemplo, um exemplo de cartel, essa perspectiva já de uma colusão tácita. Uma outra questão importante também, dentro da perspectiva desse cenário, vou dar um exemplo, por exemplo. Imagine uma plataforma que vai ofertar um serviço de transporte e que usa um algoritmo de precificação. Agora, imagine várias plataformas que ofertam transporte para pessoas que utilizam o mesmo algoritmo de precificação. Consequentemente, essas plataformas elas vão estar com condições de precificar de forma uniforme, né? Com probabilidade de uniformização de preço e aumento de preço, inclusive com possibilidade de verificar até a reação do adversário quando você muda o preço. Então, é um segundo cenário preocupante. O terceiro cenário que eles colocam é o cenário que chama agente previsível. É uma tecnologia além, um algoritmo mais complexo. É o chamado algoritmo de autoaprendizagem. O que eles fazem? Não tem, né, esse acordo inicial do primeiro cenário de vontade, não tem esse uso comum de algoritmo de preço a partir de um terceiro, é simplesmente decisões unilaterais de agentes econômicos e decisões estratégicas concorrenciais a partir de um uso de algoritmos de precificação de alta complexidade, e que com uma capacitação enorme de mineração de dados. E que, a partir daí, eles já conseguem, de forma tácita também, quem detém essa tecnologia, aí cria barreira de entrada quem não detém, né? Quem detém vai conseguir, de forma tácita, fazer esse monitoramento e conduzir a uma colusão horizontal. É um cenário bem complicado no que tange ainda ao alcance do nosso direito positivado, mas que é necessário pensar. E, por último, os autores colocam, e acho importante, que é o último cenário, que eles chamam de olho digital, que é um cenário em que é desenvolvido um algoritmo de precificação. Esse algoritmo, o desenvolvedor, por um instante, ele percebe que é possível um resultado de colusão dentre as milhares de outros resultados, mas ele é improvável. Mas, com o autoaprendizado da máquina e com a experimentação da máquina, esse resultado, em algum momento, foi conduzido a ele, porque há um aumento, um ganho maior de preço. E aí sim, esse cenário ainda muito, não sei tão, ainda distante da nossa realidade, acredito eu, que é um cenário menos provável do que os outros, mas é um cenário que coloca em xeque a relação entre a máquina e o homem mesmo, claramente, e vai trazer aqui questões claras de limites de poder de decisão, né? O limite da delegação decisória do homem para a máquina não sente, não está suscetível a nenhuma pena, então aí nós vamos ter como
que lidar com essa responsabilidade civil dentro do direito concorrencial por um dano concorrencial realizado via inteligência artificial. E aí eu concluo, na verdade, eu me pautei para falar 10 minutos, eu me concluo dizendo o seguinte: realmente existe aqui um escopo importante, talvez maior, de um direito de defesa da concorrência, que é o escopo de preservar efetivamente essa concorrência, de modo que os mercados sejam contestáveis. O que é contestável? Significa que todos nós que estivermos dentro, os players, os usuários, principalmente o consumidor final, pode contestar, dizer eu não estou de acordo ou eu estou de acordo com determinada precificação. Isso é contestabilidade. E, portanto, o excedente desse ganho tem que ir, no meu sentir, com maior benefício, diretamente para o consumidor final, que é esse o maior objetivo da defesa da concorrência. Por outro lado, esse direito ele não pode engessar, ele não pode querer trazer um bloqueio para essa tecnologia, para essa evolução, que traz muito benefícios para a nossa sociedade. Então, eu entendo que deve, né, e aí é uma preocupação global, de amoldar essa política de defesa da concorrência de forma evolutiva, e porque a evolução é rápida, nós já vimos, e de forma com uma análise crítica, mas ao mesmo tempo razoável, para que esse escopo maior não se perca no meio desse caminho aí, dizendo, de um capitalismo, essa era desse capitalismo que é eminentemente digital. Tá? Obrigada. Muito obrigada, colega Beatriz, muito obrigada pela sua apresentação, pelo seu trabalho e esta relação importante da política da concorrência, responsabilidade civil, inteligência artificial. Muito obrigada pela partilha. Eu vou neste momento passar então a palavra à colega Dora Rezende Alves da Universidade Portucalense, também investigadora do Instituto Jurídico Portucalense, e o colega Mário Simões Barata, que nos vão apresentar um trabalho intitulado A Inteligência Artificial na União Europeia, breve análise documental. Muito obrigada, colega, é um prazer tê-la aqui, desde o Porto, neste caso até Leiria, e agora um pouco para todo o mundo com os nossos convidados, os nossos presentes neste congresso. Muito obrigada, a palavra é sua, 15 minutos para apresentar. Muito obrigada, senhora moderadora. Começo por fazer duas considerações iniciais. Eu represento aqui, então, o meu colega, eu vou, se me permitem, compartilhar isso, acho que já está, certo? Eu vou, então, representar também o meu colega Mário Simões Barata, que por outras tarefas académicas que coincidiram não pode estar neste momento, não pode juntar-se a nós, mas está com certeza a acompanhar e irá depois acompanhar por estas, lá está, através destas novas tecnologias e desta transmissão noutros canais. E dizer também que, ora bem, é um risco essa permissão de ultrapassar o tempo, não é verdade? Portanto, espero que levar isto com moderação. Portanto, senhora moderadora, muito obrigada pela palavra e cumprimento então o Instituto de Leiria na sua pessoa, em nome dos dois autores desta comunicação, como referi. Cumprimento também todos os presentes neste painel e toda a organização, em especial sempre o nosso presidente e amigo, professor Fábio Veiga, que está sempre atento a estes temas, a estas temáticas, que não se esgotam, lá está, não se esgotam numa só edição, e por isso partimos já para esta segunda edição, e como já foi aqui referido, outras haverá, porque sim,
porque ainda hoje, nesta comunicação, eu vou terminar em aberto, como já hoje foi mencionado na parte inicial, que aguardamos, estamos a falar de documentos aqui neste momento, aguardamos um regulamento nesta matéria da União Europeia, espera-se para este ano, pelo menos é a minha esperança que venha ainda este ano, de forma que já só por isso já temos espaço para novas edições. Já foi aqui também mencionado no chat, principalmente, que estes encontros têm dado lugar a publicações consequentes, e isso é muito importante. E nesse aspecto também o Iberojur tem sempre acompanhado e tem sido muito cumpridor com a academia, porque de facto essa publicação auxilia-nos a todos, pelo menos falo por mim, a continuar o trabalho e a ter fontes de pesquisa e a poder depois aprofundar as questões que aqui trazemos, pronto, de uma forma mais fácil, mais breve neste caso, por exemplo, da documentação, que seria exaustivo eu estar aqui a relatar a descrição de cada um dos documentos que podemos depois encontrar, então, como dizia, na parte escrita. De facto, foi já mencionado na parte inicial deste nosso congresso que o tema geral que nos ocupa traz consigo uma vertente jurídica. Isto é, quando falamos de inteligência artificial, encontraremos outros conceitos, outras noções, conforme a abordagem seja, por exemplo, mais da vertente tecnológica, mas atenta à formação dos autores aqui desta comunicação, o que nos ocupa é exatamente a vertente jurídica e os seus documentos, ou neste caso da União Europeia. E a documentação da União Europeia preocupa-se então na sua documentação com esta nova realidade que surge presente e crescentemente nas nossas vidas, mas que ainda falta firmar no direito. Isto é, começamos a ter já algumas noções, alguns conceitos afirmados expressamente na documentação, são ainda um caminho que está a ser tratado, estas preocupações de enquadramento de novas realidades tecnológicas pelo direito, e essa é exatamente a preocupação que já foi hoje mencionada e que nós estamos a dedicar a nossa atenção, que é a necessidade do direito acompanhar estas realidades e as preocupações, repito, foram aqui mencionadas logo no painel de abertura, as preocupações que estarão presentes ao assumirmos então em documentos jurídicos esta posição. E essa é logo uma das questões que fica logo, eu vou para o último e depois volto para trás, a questão da documentação. Documentação de que natureza? Isto é, nós estamos a falar aqui nestes minutos de direito da União Europeia, não
não começamos com o chamado direito originário, portanto, não é nos tratados que vamos encontrar os documentos específicos sobre a matéria de inteligência artificial, mas é lá que temos que nos enquadrar. É nos valores originários que temos que basear e situar toda a regulamentação que se espera e que se aguarda e que se desenvolve nesta temática. Dessa forma, partimos então de um quadro de valores fundamentais da União Europeia, consagrados no Tratado da União Europeia, onde encontramos logo, o sublinhado é nosso, encontramos logo algumas vertentes que estão realmente como preocupações preparatórias, lá está, porque como vamos mencionar, estamos em documentos ainda de caráter preparatório, de caráter chamado sui generis, ou seja, documentos que, vou voltar lá, documentos que não são ainda atos legislativos, são ainda preparatórios, temos um livro branco, temos uma proposta, ou são, lá está, os tais atos não tipificados, atípicos, como uma declaração conjunta de 3 das instituições europeias e uma resolução do Parlamento Europeu, mas que nos dão o caminho, dão-nos qual é o trajeto pretendido pela União Europeia para o tal esperado regulamento cuja proposta já podemos analisar e que está ainda na mão dos legisladores, mas atenta a essa declaração conjunta das 3 instituições que declara como uma prioridade a Europa preparada para a era digital, e também encontramos esta transformação digital como prioridade da Comissão Europeia atual, de 2019 a 2024, repetidamente também afirmada pelas presidências rotativas do Conselho da União Europeia, de forma que acreditamos que esse regulamento está, de facto, a avançar e que tomará, verá a luz do dia, não a luz do dia, mas a luz do Jornal Oficial da União Europeia em breve, nos próximos meses. Mas dizia eu que essa documentação, que se tornará então em ato legislativo, através, como disse, de regulamento, terá então determinados valores como preocupação, como ponderação. E o livro branco de fevereiro de 2020, como um passo nem sempre existente no processo legislativo, mas em matérias que exigem algum estudo, alguma ponderação sobre o caminho a seguir sobre a União Europeia, como é o caso, uma temática perfeitamente nova, tudo a criar de raiz, encontramos um livro branco que apresenta então as ideias por onde a União Europeia pretende caminhar para a regulamentação europeia, lá está, agora no direito derivado, desculpem. Essas preocupações relativas aos valores estão então presentes em outros documentos, como a Carta dos Direitos Fundamentais, onde encontramos algumas áreas, nomeadamente aqui 2, que eu saliento, a proteção dos dados pessoais, muito também aqui falado neste congresso, e a questão da não discriminação, grande preocupação,
estas questões da não discriminação, da questão, não escrevi aqui, não escrevi aqui, não, mas está aqui, da questão da igualdade de género, muito salientada também em diversos documentos, são então preocupações que assistem a este processo de feitura da futura legislação da União Europeia, que, sendo através de regulamentos, será então de aplicabilidade direta nos Estados-membros. Posto isto, convém notar que estas dificuldades não são meramente de caráter jurídico, porque há uma quantidade salientada na documentação, uma quantidade de aspectos que nos ultrapassam a nós juristas, digo eu, pelo menos por mim, mas que farão toda a diferença no cumprir destes valores. Como seja questões, de infraestruturas, questões físicas e técnicas, da conectividade de alta qualidade, da banda larga, da capacidade das redes, dos conhecimentos informáticos. Isto levava-nos para a questão do direito à educação, que também seria vasto, das competências digitais, do equipamento, do acesso ao equipamento, que são questões que vão perigar todo o cumprimento dos valores enunciados e pretendidos. Posto isto, concluir então que realmente as preocupações da legislação afirmam este centrar dos aspectos jurídicos no ser humano, na defesa dos interesses éticos, no respeito dos direitos fundamentais, tendo em conta a Carta, mas também de uma forma maior dos direitos humanos. Este equilíbrio, por razões, lá está, que vão também para a vida física, prática, técnica, de infraestruturas, não é fácil de alcançar e, como digo, exigirá a atenção permanente e no terreno da União Europeia e espera-se que com a colaboração dos próprios Estados-membros. Pondo assim, não indo muito além do prazo inicial estipulado, apresento mais uma vez os nossos cumprimentos em nome dos dois autores. Considerem, por favor, que aqui estiveram presentes, e desejo uma boa continuação dos trabalhos, devolvendo então a palavra à senhora moderadora. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, colega Dora, sem problema. Portanto, o seu receio inicial de estender, dar esta carta branca não se confirmou, cumpriu o tempo e os 15 minutos. Muito obrigada pela sua apresentação em nome dos dois autores que aqui registamos. Esta análise desta dualidade constante na União Europeia entre o avanço tecnológico e o respeito pelas pessoas
pessoas e, portanto, a centralidade das pessoas no processo de integração, porque são eles os beneficiários primeiros da integração europeia, esta preocupação com o ser humano e com os valores, os princípios agora com o Tratado de Lisboa rebatizados de valores e, portanto, esta relação também entre a evolução, a inteligência artificial e a dignidade do ser humano, não é? E as pessoas, elemento central deste processo de integração. Muito obrigada e, portanto, ficamos à espera da evolução com a adoção dos actos legislativos e o regulamento, como bem disse, pretende essa uniformização da legislação europeia. Muito obrigada pela problemática, pela apresentação e vamos então no final depois dar tempo e algum espaço para o debate. Neste momento irei passar a palavra ao Dr. Eugénio Lucas, que há pouco já tive o prazer de cumprimentar. O professor Eugénio Lucas é professor no Politécnico de Leiria, professor coordenador no Politécnico de Leiria, também coordenador do Departamento de Ciências Jurídicas e, portanto, também aqui a sua participação. Muito obrigada, professor Eugénio, a palavra é sua, já sabe, são 15 minutos de apresentação. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Estão a ouvir? Muito boa tarde. Eu, como já foi referido há pouco, já fiz uns cumprimentos iniciais, mas é agora com muito gosto que cumprimento a Sra. Professora Susana Monteiro, moderadora deste painel. Um cumprimento também muito especial para todos os oradores deste painel e para o público presente. Face à natureza da nossa conferência, que já aqui hoje foi referido várias vezes, esta relação entre o direito e a tecnologia, eu optei por uma questão muito concreta. Nós hoje já aqui tivemos dois temas muito amplos e agora uma questão muito concreta sobre a marca olfativa. É um assunto que está a começar a ser estudado. Existem ainda poucas marcas olfativas no mundo, portanto é uma questão recente, que penso que irá ganhar uma grande dimensão e, portanto, vamos agora aqui abordar quais é que são as questões tecnológicas, as questões jurídicas associadas a esta questão da marca olfativa. A primeira nota, as primeiras palavras são de enquadramento geral para percebermos o que se passa na União Europeia e depois se replica nos diferentes países da União Europeia. Quando a CE é criada, a propriedade industrial não tinha relevância, só em 94 é criado o primeiro regulamento da marca comunitária e que tinha uma particularidade, que era a regra também em todos os sistemas de marcas, que a marca tinha que ser representada por sinais suscetíveis de representação gráfica. Se não fosse possível a representação gráfica, não poderia haver uma marca. Palavras, nomes, desenhos, letras, algarismos, de uma forma simples, representação gráfica. Se não for representação gráfica, não é possível. E daqui resultava um número muito limitado de marcas, marca nominativa, figurativa, todos conhecemos as marcas tradicionais com letras, com desenhos, e tínhamos essa limitação. A realidade evoluiu, a tecnologia evoluiu, e o direito teve necessidade de se adaptar. E em 2015 é criado um novo regulamento da marca, agora já da União Europeia, portanto, outra chamava-se marca comunitária, entrou em vigor em 2016, foi codificado em 2017, substitui o anterior Instituto de Propriedade Intelectual por um novo, chamado EUIPO. E qual é que é a grande alteração? É que agora, em substituição da representação gráfica, basta que seja qualquer sinal representado sob qualquer forma adequada, recorrendo à tecnologia geralmente disponível, desde que seja, agora aqui é a grande dificuldade, clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. Portanto, a realidade atual é uma marca já não precisa ter exclusivamente representação gráfica, desde que haja outra forma de representação da marca, essa marca pode ser válida e pode ser aceita, no caso da Europa, pela EUIPO. E, de repente, vemos que o número de marcas mais que duplicou. Agora podemos ter marcas de holograma, com movimento, multimédia, padrão, marca de posição, portanto, toda a tecnologia associada à nova forma de representação. Feito este enquadramento geral, começo agora a afunilar e a aproximar das marcas olfativas. Tradicionalmente, ou a doutrina, no essencial,
distingue entre as marcas tradicionais, que nós conhecemos, figurativas, nominativas e mistas, e as não tradicionais. E dentro das não tradicionais nós encontramos dois grandes tipos de marcas. As visíveis, que já são marcas não tradicionais, um holograma, uma imagem em movimento, mas que nós vemos, que são relativamente fáceis de representar, e as não visíveis, é aqui que se coloca o problema, marcas olfativas, sonoras, gustativas e táteis. As sonoras não tanto, porque as sonoras serão fáceis de representar, mas nas olfativas e nas gustativas é muito difícil de conseguir uma representação, de encontrar um mecanismo que permita a representação dessa marca. E esta evolução e a ligação do direito com o mundo empresarial, as pessoas do marketing, os especialistas no marketing, entendem que as marcas têm que incorporar os 5 sentidos. Hoje só a parte visual de uma marca não é suficiente e tem que integrar os 5 sentidos. É muito mais vantajoso, é muito mais enriquecedor para a entidade proprietária da marca se puder atingir os clientes através dos 5 sentidos do que apenas com um sentido. E nós não temos muito tempo, mas a passagem dos 10 para 15 minutos foi interessante, porque eu faço o desafio, imaginem e sintam o cheiro de um pão fresco acabado de cozer e qual a memória que nos traz. E há alguma coisa diferente para cada um de nós, é um risco que depois esta marca também tem, da chuva a cair, de um café, porque os cheiros têm efetivamente um papel muito importante na nossa vida, porque estimulam emoções. E dizem os cientistas que na formação do embrião humano, a parte do cheiro, a formação no cérebro, é muito logo na origem e fica muito próxima do cérebro mais básico, mais animal. Inclusive nós sabemos que os bebés, quando nascem, conhecem as mães pelo cheiro. O bebê ainda nunca viu a mãe, não sabe quem é a mãe, e conhece o bebê e conhece a mãe pelo cheiro. Portanto, há aqui um peso muito, muito forte do olfato e que se as empresas puderem aproveitar, seguramente querem aproveitar. Isto é muito bem retratado, imagino que conheçam, Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, a famosa cena do chá com a Madalena, e que de repente desperta um conjunto de memórias e uma parte significativa do livro se revela à volta disso. Portanto, uma memória que de repente um aroma nos traz. Isso é muito, muito significativo. E as empresas têm essa noção. E ao terem essa noção, conscientes dessa realidade, querem beneficiar dessa vantagem. Mas eu não vou apostar numa marca e fazer todo o investimento de milhões numa marca olfativa se depois não tiver a proteção legal, se toda a gente a puder usar. Portanto, eu vou ter que conseguir encontrar um mecanismo. A União Europeia, há um acórdão famoso, que é o Acórdão de Siegman, e o Tribunal da União Europeia, em 2002, quando ainda estava em vigor o regulamento anterior da proteção gráfica, disse que, com certeza, pode haver marcas não visíveis na Europa, cheiros ou sons, desde que sejam representados de forma gráfica. E, portanto, na altura não era possível. Outro livro muito famoso, O Perfume, porque diz expressamente que a nossa linguagem não se destina a descrever o mundo dos odores. Nós, através de palavras, não conseguimos descrever um odor. Portanto, não era possível, através de palavras, dizer o que é o Chanel número 5 ou o que é um perfume. E, portanto, havia uma perda nessa realidade. Com o tratado, com o Acórdão de Siegman, fixa-se um conjunto de critérios e a partir daí passa a ser possível. Então, qual é que é a realidade? Hoje, atualmente, é que é preciso representar os odores de acordo com o Regulamento de 2015. E o Regulamento de 2015, o que nos diz é que tem que ter capacidade distintiva e tem que cumprir a jurisprudência Siegman. Portanto, não há nada hoje que impeça na União Europeia de haver marcas olfativas. Se essas tiverem, nós conseguimos representá-las de alguma maneira, que já não tem que ser de uma forma gráfica, pode ser usando a tecnologia que exista, ou que possuam capacidade distintiva e cumpram os critérios da jurisprudência Siegman, que eu não tive aqui com grande detalhe, portanto, são 7 critérios. O que é que se pretende, então? Procurar-se mecanismos que capturem e reproduzam odores que se permaneçam inalterados. Tentou-se entregar uma amostra de um perfume. Nós sabemos que o perfume, com o tempo, se vai deteriorar. Passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, já não é o mesmo perfume. Portanto, tem que ser uma máquina que garante que a reprodução do aroma 1 ano depois, 2 anos depois, se mantém igual. Cumpre os requisitos da EUIPA, da Agência Europeia, e que fiquem acessíveis, como eu posso ver o que é Coca-Cola. Eu também tenho que ver o que é aquele aroma. Então, há um conjunto de mecanismos, cromatografia
de gases, de líquido de alto desempenho, o smelling screen, que é muito interessante, eu tenho agora aí a seguir uns exames, um display consegue gerar a distribuição do aroma através de um ecrã bidimensional, espectrograma de massa, ressonância magnética nuclear, engenharia reversa de fragrâncias finas, portanto, reverter o perfume, e o famoso nariz eletrónico. E só para vos dizer que tudo isto existe. Essa máquina faz uma tecnologia que permite captar um perfume, registá-lo e depois reproduzi-lo, portanto estamos aqui a ver, cromatografia de gás, o smelling screen, que eu acho muito, muito interessante, portanto estão a ver aqui o ecrã com duas barras laterais e que nos permite sentir aí o aroma, a ressonância nuclear magnética. A máquina existe, portanto, está aqui uma parte da tecnologia, claro que mostrará toda a máquina, no final nos dá um resultado. E o nariz eletrónico também, portanto, nós temos aqui as características do nariz biológico, portanto, os sensores, depois a passagem para o cérebro, e temos aqui uma proposta de nariz eletrónico. Estas são duas das máquinas mais famosas que já existem. Agora, esta tecnologia, este avanço, será suficiente? E hoje ainda não é suficiente, portanto, ainda há um conjunto de problemas. E é aqui que entra a parte final da apresentação, que são as questões jurídicas. O caráter distintivo do sinal olfativo é realmente distintivo? É a característica principal da marca, como todos os juristas presentes têm a noção, tem que ter o caráter distintivo. E nós conseguimos fazer isso através do caráter do sinal olfativo? De momento ainda não há. Porque esse sinal tem que ser identificado e determinado com base no registro. Repetindo os casos simples, Coca-Cola, Adidas, não há dúvidas, são Adidas, são 5 letras que estão registadas. Eu, num aroma, tenho que conseguir ter a mesma simplicidade e a mesma segurança. Isto não irá criar um risco de confusão para o consumidor? Repetindo os exemplos, Adidas, não há qualquer dúvida, é Adidas aqui, em Espanha, no Brasil, na Polónia. Mas um registro de um aroma pode fazer confusão, porque pode, se for um bocadinho diferente, já não vai ser, usando o mesmo exemplo, o mesmo Adidas, que é em todos os países, e aqui que não é. Será preciso também conseguir perceber se o consumidor percebe que estes sinais olfativos são marcas. Nós olhamos para Coca-Cola, McDonald's, Adidas e percebemos que é uma marca. E um aroma poderá ser considerado uma marca? Esta aqui penso que consegue provar que sim, portanto, depois no texto escrito haverá depois argumentos a justificar estas posições. Será que o consumidor é capaz de identificar o produto de serviço correto? Eu sinto um aroma e, em função disso, consigo escolher uma opção. É aquela loja que eu quero ir, não é outra? Então, o obstáculo de caráter formal é a dificuldade de representação. Já sabemos que não é necessário ser gráfica, mas mesmo assim é muito difícil. Porque os avanços tecnológicos que existem atualmente ainda são insuficientes. Portanto, os institutos de propriedade industrial dizem ainda não cumprem os critérios, no caso da Europa, de jurisprudência SICM. Depois há 4 argumentos, 4 critérios jurídicos que já estão, que a jurisprudência já disse, que os sinais olfativos não podem ser descritivos, usuais, genéricos ou funcionais. Todos nós temos a noção da regra da não funcionalidade na marca. Eu não posso registar o aroma de citrinos para todos os produtos, para todos os limões ou para todos os produtos cítricos. Eu posso registar o aroma do citrino para umas sapatilhas. Portanto, tem que haver aqui uma não funcionalidade. E depois, também não poderão ser concedidos os pedidos de registro que lesem o interesse geral. Pedidos que configurem uma monopolização. Portanto, eu tenho que evitar que se esgotem os direitos, os odores totalmente. Para haver alguém que registre a totalidade dos odores. Portanto, é preciso calcular também esse aspecto. Então, esta natureza subjetiva do aroma, a dificuldade de reproduzir em palavras, por não existir uma tabela. Por exemplo, nas cores existe a tabela Pantone. E eu posso escolher que quero o azul 43B2. Está identificado. E a situação mais atual do Instituto Europeu foi que rejeitou um cromatograma para registrar esse cheiro de gâmber com tabaco da Virgínia, porque diz que não é inteligível pelo público. O que resulta, o relatório que resulta daquela máquina não é inteligível pelo público. O cidadão normal não é capaz de distinguir aquele aroma de outro aroma, porque é uma questão muito técnica. O cidadão normal distingue Adidas de Nike, mas não distingue um aroma de outro aroma, porque a representação é muito, muito técnica. E então, o objetivo final e a grande dificuldade jurídica é
esta capacidade de representação de sinal olfativo, portanto, representá-lo, depois manter estável e depois conseguir reproduzir. E são essas as três principais dificuldades que nós encontramos para a manutenção do sinal olfativo. Eu sei que estou quase a terminar, mas também estou quase a terminar. O meu tempo está quase a terminar, mas mais uns minutos, se a senhora Presidente da mesa autorizar. Dar 3 ou 4 exemplos. Flagrância floral para rosas aplicadas a pneus, no Reino Unido. Dardos com cheira de bitter beer, uma cerveja ácida. Marcas nacionais. A nível europeu, na União Europeia, só tivemos uma marca, bolas de ténis com cheiro de relva fresca. Cá está a tal questão da não funcionalidade. Foi aprovada em 98, porque chegou aqui a descrição. Portanto, conseguiu-se, através de palavras, descrever o cheiro de relva fresca e a aplicação à marca. Não teve sucesso, portanto, não foi renovado em 2006. Hoje não há nenhuma marca válida na União Europeia, pedido na União Europeia. Há várias marcas olfativas nacionais. Os Estados Unidos é onde há o maior desenvolvimento. Em 1990 foi uma linha de bordar com um cheiro a plumaria. Portanto, a pessoa comprava a linha e depois, quando fizesse os bordados, o bordado ficava com o cheiro a plumaria, uma ideia muito interessante. Depois há nas lojas de desporto vários casos. E agora, recentemente, um caso muito famoso, que é a plasticina da Play-Doh, em 2018, foi registado aquele cheiro de abrir estas latas da plasticina que estão aí, e aquele cheiro que resulta dali, está registado pela ASBRO. Só a Play-Doh é que pode usar, e depois os concorrentes. Foi um litígio foi um processo muito complicado, muito litigioso, e que a Play-Doh conseguiu ganhar. Para terminar, a WIPO, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, não exclui as marcas olfativas, não toma uma posição, mas a Convenção de Paris e o Protocolo de Madrid aceitam, o Tratado de Singapura também. E a WIPO, que é a agência europeia, propõe a revisão da norma WIPO, que trata destas marcas não tradicionais, e diz especificamente para atendermos às marcas olfativas que é preciso criar novas regras. Portanto, está um caminho em curso, não sabemos o que irá suceder, as potencialidades são imensas, jogos, cinemas, lojas, museus, aqui é o caso do Museu Olfativo em São Paulo, as possibilidades são muitas. Há um conjunto de dificuldades técnicas, há um conjunto de dificuldades jurídicas que estão a ser discutidas, analisadas, mas seguramente para as empresas é um mecanismo muito, muito interessante. Muito obrigado pela vossa atenção e fico também disponível para questões que possam surgir no final de todas as comunicações. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Eugénio, pela excelente apresentação e esta temática nova. Eu ainda estou, permita-me, agarrada à imagem do pão quente com o café. Não sei se será algum sinal para ir comer, mas ainda estou com essa imagem. Muito obrigada pela sua partilha. Bastante interessante, atual e, como disse, já muito concreta, e é sempre bom esta concretização. Muito obrigada. De seguida, eu vou passar a palavra também a uma colega do Politécnico de Leiria, a professora Filomena Carvalho, docente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, também investigadora do Instituto Jurídico Portugalense do Polo de Leiria, e uma querida amiga que tenho também aqui o prazer de apresentar e que nos vem agora apresentar a temática neste primeiro painel de inteligência artificial, a dicotomia da consciência. Filomena, a palavra é sua. Muito obrigada. Vou aqui, permitam-me só compartilhar aqui a tela. Então, muito boa tarde a todos e uma saudação e um reconhecimento especial pelo trabalho desenvolvido nesta segunda Juristec na pessoa da professora doutora Susana Sardinha Monteiro. Muito obrigada pela vossa dedicação e também pelo desafio que nos colocam. A partilha que vos trago hoje tem como objetivo criar pontes entre direitos humanos, psicologia humanista e a área da inteligência artificial. E nestas pontes
o desafio que proponho como breve contributo para a reflexão é esta inteligência artificial a partir da questão da dicotomia da consciência. Neste trabalho que vos apresento, faço aqui um breve enquadramento, uma metodologia seguida, o problema que vamos levar à reflexão e a dicotomia entre a consciência autómata versus consciência profunda. Fazemos uma reflexão-ação num registro cooperativo participativo que partilharemos como fizemos. Depois, umas breves notas conclusivas e desafios concretos que apresentamos. Relativamente à questão do enquadramento, diremos que a inteligência artificial e a pessoa, a relação entre a inteligência artificial e a pessoa, sentimos necessidade de abordar esta temática centrada na pessoa e na educação, como iremos ver, através da dignificação do homem pela via da consciência. Posso-vos dizer que os contributos que trago aqui vêm e surgem ao nível da antropologia, da filosofia e da psicologia humanista. Destaca em particular uma figura, um psicopedagogo francês, André Rocher, sobre o qual partilharei alguma investigação que fez e que não está publicada. A nível da metodologia, nós optámos por seguir um método de investigação cooperativo participativo, com a interação inclusivamente com alunos e com entidades empregadoras. Portanto, fazemos uma reflexão-ação para passarmos a uma ação concreta. Como vos disse, a nossa reflexão teve na sua base os estudos desenvolvidos pelo psicopedagogo francês André Rocher, que viveu no período de 1920 a 1990. E um convite que os alunos de teste de serviços jurídicos lançaram para refletirmos sobre a inteligência artificial, a partir de um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Arlindo Oliveira. Do ponto de vista desta reflexão, diremos que os estudantes, em contexto de sala de aula e com empregadores, fizemos uma breve reflexão sobre, numa abordagem participativa cooperativa, sobre a temática da inteligência artificial. E do ponto de vista da reflexão, colocamos um problema concreto: a inteligência artificial e a humanidade, caminhos para a dignificação da pessoa. De que forma, na articulação entre inteligência artificial e humanidade, podemos dignificar mais a pessoa? Esta reflexão, vamos partir para uma análise com base nas 5 instâncias da pessoa de André Rocher. Ele faz referência às 5 instâncias que constituem a pessoa: o corpo, a sensibilidade, o eu cerebral, o ser e a consciência. Vamos expor a teoria dele muito longe de a esgotarmos, e mais uma vez vos digo, ela não está publicada em lado nenhum, e ele tem na base este desenho simples para estruturar, no fundo, como somos feitos, de que forma somos feitos. Esta exposição que ora vos trago teve como partilha uma discípula de André Rocher, uma espanhola, Maria Ângela de los Rios Moura, que agora tem 84 anos, e que foi uma das discípulas de André Rocher. Explicarei este esquema da pessoa, onde nele estão contidas as 5 instâncias que nos compõem e que é um esquema de André Rocher. Então, André Rocher faz referência à primeira das instâncias, que é o corpo. O corpo apresenta-se como o nível físico da pessoa constituído pela sua dimensão biológica. Percebemos muito bem isto. A sensibilidade é o nível emocional da pessoa, a sua capacidade de sentir. Então, os primeiros 2 pontos que André Rocher faz referência, e neste desenho que se tem aqui, há como que uma simulação a um ovo. O corpo, a parte exterior desse ovo, a sensibilidade, um fluido interno que nos compõe. A par
do corpo e da sensibilidade, André Rocher fala do eu cerebral. Neste eu cerebral reside e atua tudo o que é do domínio racional. Está constituído por 3 capacidades especificamente humanas. E André Rocher refere que são especificamente humanas, destinadas a atuar constantemente em interação e mútua complementaridade. A inteligência, que vê, analisa e compreende, a liberdade, que escolhe e decide, e a vontade, que atua, realiza e concretiza. A quarta instância é o ser. Este ser, se repararem neste desenho que aqui está, há como que um cone. Este cone, André Rocher faz referência que aí constitui o ser. É aí que ele representa o ser. O ser é o lugar onde residem as riquezas profundas da pessoa, os valores humanos e as realidades profundas que dão sentido à existência. O amor, a verdade, a justiça, a bondade, a criatividade, a fé. Neste desenho que vem, está composto aqui já o eu cerebral, está composto o corpo, a sensibilidade e o ser. Este ser tem 4 dimensões: a identidade, os traços e valores essenciais da pessoa, os seus contornos e limites, o agir essencial, a vocação inscrita na identidade da pessoa, os laços essenciais, ou seja, a relação com outras pessoas, e a abertura à transcendência, que é a questão da infinitude. Enfim, a consciência. A consciência, que está indicada nesta seta, na parte de cima deste ovo, é a instância da pessoa e que é o ponto interno de referência da moralidade dos atos. O que é que André Rocher refere? A consciência é o lugar síntese em que nela se percebe e se pode discernir o que num determinado momento permite o crescimento global da pessoa, isto é, o que, tendo em conta a situação presente e tudo o que a envolve, favorece ao mesmo tempo o crescimento harmonioso do ser, do eu cerebral, do corpo e da sensibilidade. Então, para André Rocher, a consciência é um lugar síntese onde todas as instâncias estão em movimento, nomeadamente o corpo, a sensibilidade, o eu cerebral, que estão em movimento, e o ser, em articulação na tomada de decisão. O que André Rocher também fala? Em cada uma destas 5 instâncias constituintes do ser humano, existe uma parte, maior ou menor, da qual a pessoa já é consciente e lúcida. Mas existe igualmente em todas estas partes um nível inconsciente de vivências e fenómenos que escapam ao controle da consciência. Também há outra questão relacionada que André Rocher refere. A pessoa constituída com estas 5 instâncias será inserida ao longo da vida num ambiente humano, familiar, social, cultural, ideológico, religioso, num ambiente material e num marco de vida urbano, rural, regional, nacional, que influenciam direta e indiretamente estas pessoas, a pessoa. Então, o que é que dizer a partir destas instâncias da pessoa de André Rocher? Ao refletirmos sobre estas instâncias de André Rocher, pusemos em perspectiva a própria pessoa na sua relação com a máquina e pareceu-nos que, permitam-nos dizer, que a relação com a inteligência artificial passa pela consciência ligada ao próprio homem relativamente à sua existência e à sua singularidade própria, do ambiente de que faz parte. E, portanto, esta consciência profunda do homem constitui, mais do que nunca, a melhor e mais eficaz ferramenta relacional e de trabalho, portanto, essencial ao desenvolvimento equilibrado da humanidade. Fazemos a distinção entre a consciência do homem e a inteligência autómata, esta que tem a inteligência artificial, os robôs, e que, quanto a nós, não pode nem nunca ser confundida com a consciência humana que é própria e que nos dignifica a nós enquanto pessoas. Poderíamos dizer que a inteligência artificial, sendo uma criação humana, refletiria a imprevisibilidade, a originalidade e a singularidade próprias do homem.
Portanto, ela própria teria essas características. Contudo, elas devem ser vistas como reflexo do Criador humano, não podendo ser delas autonomizadas. A grande questão que se nos coloca também passa por esta: o homem corre o risco de ser manipulado pela máquina, ou melhor, pelo homem por trás da máquina? Quanto a nós, cremos que esta manipulação pode constituir uma ameaça à própria existência humana. E por isso, nós entendemos que termos consciência do que nos compõe enquanto pessoas, na nossa própria individualidade, na nossa própria singularidade, nos permite reforçar o papel da pessoa e também colocarmos noutra perspectiva do ponto de vista da educação. Defendemos que a manipulação pode existir e, por isso, um novo modelo educativo capaz de ir ao encontro das necessidades dos empregadores, mas também das necessidades do desenvolvimento integral das nossas crianças e jovens, pode ser um contributo para um são convívio, permita-nos a expressão, entre homem-máquina e homem-homem. E homem aqui, não vos mencionei, é um homem de humanidade, humus, aquele que é a terra fértil. Nesta perspectiva, e com os empregadores e com os próprios alunos, chegámos à conclusão que, a partir desta abordagem daquilo que era a temática da inteligência artificial, a abordagem da pessoa de André Rocher, que poderia ser interessante, e isto foi uma proposta também dos próprios alunos e dos empregadores, criar-se uma disciplina transversal, ética, cidadania e religiões, que seria lecionada ao 12º ano, tendo em conta as responsabilidades cívicas e laborais que a própria Polis espera dos nossos jovens, que os nossos jovens assumam aos 18 anos. E, portanto, estas temáticas da psicologia do desenvolvimento, da filosofia humana, a articulação com a ética, com os direitos humanos, podem constituir, neste mundo que atualmente vivemos, de uma inteligência artificial, tecnologia e robótica que vieram para ficar, para que não se descaracterize a questão da humanidade do homem, para que se valorizem os próprios direitos humanos, pode ser essencial uma reflexão sobre a própria pessoa e a consciência de nós, seres humanos, enquanto pessoas e aquilo que nos compõe. Somos também defensores, nesta lógica da singularidade e deste encontro da pessoa consigo mesma, que as escolas públicas e privadas, em todos os ciclos de estudo, tenham um espaço que permita o encontro de cada aluno e de cada aluno, neste caso, com a sua dimensão biopsicotranscendental. Estamos a falar de reforçar a humanidade do homem. E reforçando a humanidade do homem no contexto da inteligência artificial e da máquina e das tecnologias. Portanto, nós só podemos ter uma humanidade mais consciente de si própria, mais conhecedora dos seus limites, menos manipulada, se tivermos mais consciência de quem somos enquanto pessoas e daquilo que nos podemos desafiar a escolher conscientemente e em liberdade. Iremos, pois, no contexto da inteligência artificial, é urgente a reflexão sobre os caminhos a seguir quando falamos da educação em e para os direitos humanos e cidadania do século XXI, que claramente estão muito para além da questão do género e que cada vez mais se devem encontrar na dimensão da consciência do homem animados, ou seja, o homem com a sua singularidade e com as suas especificidades. Fazer um agradecimento especial à Nova Humanitas, na pessoa da sua fundadora, a espanhola que vos falei, Maria Ângela de los Rios, que, como vos disse, foi discípula de André Rocher e que se prontificou a disponibilizar aquilo que eram os seus manuscritos e os manuscritos de André Rocher e que me permitiu e que me autorizou partilhá-los aqui nesta conferência e que de facto, é como vos digo, não se consegue encontrar esta informação
noutros locais, e que foi esta cedência desta grande senhora que permitiu trazer-vos aqui esta partilha de uma forma muito breve, que não esgotou em nada aquilo que são os escritos de André Rocher e a profundidade deles, e que fica também aqui o desafio para que possamos desenvolvê-los, aplicá-los, para que tenhamos mais consciência de quem somos enquanto pessoas neste registro que vivemos do século XXI, nesta dimensão e nesta relação homem-máquina e inteligência artificial. Muito obrigada a todos. Filomena, muito obrigada pela sua partilha. Muito interessante esta visão multidisciplinar e, portanto, saímos aqui do mundo estritamente jurídico para entrarmos, obviamente, por via dos direitos humanos noutras dimensões, e, portanto, não só na dimensão da educação para os direitos humanos, mas também nas questões de psicologia, portanto aqui comprovando esta multidisciplinaridade e todos estes problemas transversais que a inteligência artificial coloca, e abrindo aqui portas para o futuro e perspectivas para o futuro, desde logo os currículos escolares e a preocupação com as questões da cidadania, da ética e dos direitos humanos e educação para a cidadania, para os direitos humanos nas nossas escolas. Muito obrigada pela partilha e pela reflexão. Ficaremos a aguardar depois pelos desenvolvimentos, porque obviamente neste tempo sempre muito limitado são pequenos cheiros, agora utilizando ali também a temática do professor Eugénio, pequenos cheiros que nos deixam aqui com água na boca de mais saber e mais partilha. De seguida eu fui informada de que vamos ter a possibilidade de assistir ao vídeo que foi enviado pela colega da Polónia, Julia Stanek, Artificial Intelligence in Healthcare, portanto aqui outra aplicação e outra vertente no âmbito da saúde. Não sei se é possível então começarmos a partilha. Acredito que o doutor Rui vai compartilhar a tela. Muito obrigada, muito obrigada. Good evening, good afternoon. First of all, I would like to congratulate the organizers this continuation of the Jurista conference and to thank for the possibility to present some ideas on influence of the artificial intelligence on healthcare, mainly on patients' rights. Surely, artificial intelligence has huge potential for streamlining healthcare systems and generally medicine. This includes improved patients' care, diagnosis and clinical care, enhancing medical research and drug development. From the general perspective, AI could have a beneficial impact on public health, the decisions of healthcare policymakers, or the way how resources within healthcare systems are allocated. Ensuring the effective legal protection of patients' rights is one of the crucial legal issues in this context. Generally, there is no legal consensus as to the solutions to the problem of guaranteeing the protection of patient rights, and the models adopted in the various legal systems are significantly different. This results in substantial diversity in the quality of patient safety and healthcare. These differences are comprehensively illustrated by empirical research. One of the studies conducted on a broad scale by the European Commission ascertained that as few as 32% of respondents in Poland described the quality of healthcare as good. Comparatively, in Portugal, it was 55%, but in Belgium, it was 97% of respondents.
In turn, as many as 73% of respondents in Poland and 75 in Portugal find it very likely that patient could be harmed by hospital care in their country. These differences, particularly noticeable nowadays during the pandemic, could intensify when the development of an artificial intelligence for medicine and healthcare expands. Or, quite contrary, in a pessimistic scenario, AI could contribute to the reduction of global health inequalities. The path that the development of AI in healthcare will take obviously depends on a broad variety of factors. However, to approach an optimistic scenario, developing the optimal model of the protection of patient rights is strongly required. So, how can we ensure the appropriate protection of patient rights in the light of emerging artificial intelligence for medicine? These problems are connected with such legal and ethical issues as informed consent, safety, fairness, data protection and privacy, transparency, legal liability, cybersecurity, and many, many others. Because of time constraints, I'll only focus on the points that are the most important in the context of patients' rights, that informed consent. In general, patient rights constitute a particular category of human rights. They are based on the idea of protection of human life, freedom, dignity, and privacy. The Polish legal system in this field is regulated by the several acts, the Professions of Physician and Dentist Act, and the rules prescribed by the Code of Medical Ethics, and the basic legal foundations of patients' rights are the Patients' Rights and the Patient Ombudsman Act. All patients' rights regulations have to be interpreted in accordance with the Polish constitutions. The relation between patients and entities providing healthcare services is always asymmetrical. Due to the lack of knowledge and skills, the patient's position is weaker. Luckily, over the years, medical decisions making has shifted greatly from a paternalistic model to the one based on respect for patient autonomy and the right to decide at the standard. In the case of Poland, the right to consent is grounded in the Physician Act and in the Patient Rights Act. Patient right to consent to healthcare must meet 4 basic requirements. The consent must be obtained from the patient or other authorized entity, must be informed, and the scope of the information is stipulated in the Patient Rights Act. So it includes health condition, diagnosis, suggested and possible diagnostic and treatment methods, foreseeable consequences of their application or omission, result of treatment, and prognosis. The consent must be given voluntary, and the consent may normally be oral, but written consent is required in some cases. It is the responsibility of the physician to ensure patients have been provided with the information they need to review their preferences and cooperate with the patient in the decision-making process, known as shared decision-making. Damages can be sought for violations of the consent requirements stipulated in the Patient Rights Act. To illustrate how medical AI intersects with the concept of informed consent, imagine a patient who has been diagnosed with a brain cancer. There are 2 main approaches to treating it: active surveillance or the surgical option. The physician has access to the artificial intelligence system, which could recommend treatment plan based on the analysis of patient's age, tumor size, and other patient's health records.
A system fulfilled all the requirements, got approval of neurosurgical societies, and firstly, whether the physicians should use medical AI before patient-informed consent is obtained. I believe that physicians should use it. According to the Polish Patient Rights Act, patients are entitled to healthcare services which meet the requirements of medical science. Two major factors that determine the quality of healthcare services are the diligence of medical professionals and the quality and technical standards of an appliance. Though, if using AI system meets the requirements of medical science, it should be used. But recent research indicates that patients prefer to have the right to choose to have an AI tool used in their care and be able to waive the AI involvement. Secondly, should a patient be told that AI system is being used to evaluate a treatment plan? The legal doctrine of informed consent doesn't robustly support an obligation to disclose the usage of medical AI. However, I think that valid informed consent must include information about using AI system for choosing the optimal treatment method. The law should obligate physicians to disclose information related to AI in healthcare as part of informed consent. Thirdly, should patient be told that physician's decision based on acceptance or rejection of the AI recommendation? This is connected with interesting problem. Can physician reduce the risk of liability by accepting rather than rejecting the AI recommendation? But back to the issue, patients should be participant in the decision-making process and have a right to know. And the physician, not AI, should remain in full control of medical decisions. That idea, at least for now, is consistent with patients' expectation, because patients expect their clinicians to ensure AI safety. To sum up, protections of patients' autonomy by guaranteeing the right to informed consent should be the fundamental principle that guides the development and usage of AI technology for healthcare. Thank you for your attention. Ora, muito obrigada pela partilha. Não podemos ter a colega a fazer a apresentação em direto, mas fez o favor de nos gravar um vídeo com a sua apresentação e aqui desde logo esta outra aplicação da inteligência artificial no âmbito dos cuidados de saúde e portanto muito obrigada também pela apresentação e pela temática. Terminamos então todas as apresentações previstas para este painel, o painel número 1. Eu gostaria agora de abrir o debate, de perguntar se há questões que queiram ver esclarecidas ou aqui promover alguma partilha entre os participantes, isto porque eu sei que normalmente há aqui uma resistência a colocar questões e portanto se quiserem estejam à vontade, este palco é vosso e portanto alguma partilha que queiram
estamos disponíveis. Eu não sei se haverá nas outras plataformas em que o Congresso está a ser transmitido, se houve questões que tenham sido colocadas aos nossos oradores convidados nesta multiplicidade de temáticas apresentadas, desde o direito da concorrência, a caracterização na União Europeia, com estas perspectivas do futuro e da legislação futura, para a nossa memória olfativa e para a questão mais técnica das marcas, para uma visão multidisciplinar nesta perspectiva da inteligência artificial e os problemas e as questões que coloca numa perspectiva não exclusivamente jurídica, mas também tendo em conta as outras dimensões do ser humano, para agora esta perspectiva da saúde, apesar de a colega não estar aqui para nos poder responder às questões, abrir então aqui ao debate. Alguma partilha suplementar? Eu pedia aos colegas do Iberojur se podiam então dar indicação se houve questões. Eu tenho aqui um comentário da Bárbara Lobo relativamente às comunicações e referindo especificamente o caráter muito interessante da questão do olfato e da marca olfativa. Não se envergonhem. Doutora Suzana, nós estamos só no Zoom mesmo e não tivemos perguntas por aqui. Pronto. A resistência inicial, amanhã já haverá com certeza, hoje a vergonha soma-se. Não sei se querem alguma partilha. Eu, se me permitir, senhora moderadora, é mesmo uma pergunta muito, muito, muito direta, de referência jurisprudencial. Doutor Eugênio, eu não consegui tomar nota do acórdão da União Europeia que mencionou. Se fosse só possível repetir, porque lá está, concordo com a senhora moderadora, fiquei fascinada com aquelas imagens, e uma vez que vou ter no segundo semestre uma disciplina em que fazemos análise jurisprudencial, gostaria de levar esse acórdão e não me lembrei disso a tempo e não apanhei. Se calhar até escrever no bate-papo, não era? Muito obrigada. Muito obrigada. Falando da identificação, e foi uma novidade, já que parece que temos tempo, que é muito interessante, sendo um acórdão do Tribunal da União Europeia, é citado nos Estados Unidos, é citado na Austrália, é citado na África do Sul. Portanto, os examinadores dizem seguimos a jurisprudência Sickman ou não seguimos a jurisprudência Sickman. Portanto, é um acórdão mesmo de referência na definição das marcas não tradicionais. Definiu 7 critérios. Eu, como foi a apresentação muito rápida, acho que saltei inclusive a esse slide, mas são 7 critérios que depois, como nós juristas sabemos, à volta de 7 critérios muito se pode escrever, mas são critérios muito exigentes, muito claros e que permitem. Eu assim escrevo já no bate-papo o nome da... Muito obrigada. Que assim não se perde informação, não é? Escrevendo, é mais fácil. Não, e às vezes lá está, as ideias vão, por isso eu dizia, é muito importante depois virmos a ter, pronto, demora um pouco, mas virmos a ter depois estes recursos publicados, porque é a forma de, só que eu agora não quis foi esperar, não é? Mas é a forma de depois podermos concretizar e usar. Claro. Eu até, relativamente à publicação, aquilo que em princípio estamos a pensar fazer em termos de organização, tal como acontece já noutros congressos, e porque muitas vezes não é possível aos autores permanentemente e responder a todas as solicitações e enviar os textos completos, na própria publicação irá ter muito provavelmente uma secção com os textos completos e uma secção com os abstracts. Já é
uma via seguida noutros congressos, e parece-me que é o caminho que vamos seguir também neste, porque me parece que é muito interessante, porque às vezes, desde logo no abstract, ficamos com uma ideia do trabalho e as linhas gerais da investigação. E se me permitir, lá está, em termos académicos, porque alguns de nós se movimentam nessas águas, e, por exemplo, para pistas de investigação para orientandos, e depois mesmo no momento de fixar as arguições, os programas e os resumos das conferências ajudam-nos a encontrar quem também estuda aquela temática, e por aí encontramos um caminho, e digo eu que é mútuo para ambas as partes, ou seja, é multilateral, porque as pessoas veem o seu trabalho reconhecido, veem não é, o desenvolvimento dos interesses, e nós encontramos também quem nos ajude em determinadas áreas que também não desenvolvemos todas. Claro, claro, e foi esse precisamente o meu sentir e a proposta nesse sentido, de permitir que o livro contivesse não apenas o texto completo, mas também os abstractos nos deixam desde logo ali pistas de investigação, até porque muitas vezes num congresso não temos ainda o trabalho final, não é? Ainda é uma primeira linha de investigação, e portanto desde logo ali a chamada, o tal cheirinho para um trabalho futuro. Professor Eugénio, faça favor. Muito obrigado. Uma nota para dizer que já está no bate-papo a referência do acórdão, e a segunda, para ir exatamente no mesmo sentido que está a referir a professora Dora Alves e a professora Susana Monteiro. Eu estou aqui a ver um conjunto de estudantes nossos do mestrado, e a marca olfativa é uma das questões que eu abordo. E para perceberem o que é que está aqui de novo, e é assim que nós fazemos. Eu tinha uma base sobre a marca olfativa e agora tenho 2 novos objetivos, que é ver a parte técnica, e agora tenho uma parte técnica, depois no artigo isso irá sair com mais detalhe, e tenho a relação da parte técnica com o direito, aquelas questões jurídicas, portanto. E é assim que nós fazemos, portanto, há uma base, a pessoa vai estudando, portanto, toda a descrição, o regulamento, a jurisprudência Sickman, os alunos da propriedade industrial já conheciam. E agora vai haver aqui uma novidade, vai haver aqui uma nova parte. E é esse também o conselho que nós, e no seguimento que estavam a referir, que é isso que nós também esperamos depois de vós nas vossas teses de mestrado. Porque a investigação é um processo, não é? É um processo contínuo, e para estudantes que aqui estão, que é um prazer tê-los aqui, é um processo de avanço e recusa, é um processo por vezes solitário de fazer e refazer, mas que muitas vezes aquilo que vem aqui, e o professor Eugénio também disse, e a colega Dora também também disse, são inícios de investigação que às vezes aqui trazemos, até para partilhar com colegas da área, para com os seus contributos nos ajudarem até nos caminhos da investigação, e é assim mesmo. O processo de investigação nunca está parado, e quando terminamos percebemos logo que devíamos ter feito, o que é que podíamos ter feito diferente, não é? E, portanto, o professor Eugénio acabou de vos dizer que esta é a base para 2 caminhos depois separados, não é? Para duas linhas de investigação paralelas, com base num primeiro avanço. Portanto, o processo de investigação é isto mesmo, e os congressos servem, e não tenham, nós estamos sempre, nós aqui na academia sempre a referir, são estudantes do mestrado de solicitadoria da empresa, Exato. Então vão ser meus alunos no próximo semestre. Vão ser meus alunos no próximo semestre, ficam já a conhecer-me. E o processo de investigação é assim mesmo. Eu ainda hoje estive a arguir uma tese de mestrado de manhã, em que a estudante, em que eu dizia precisamente isto à estudante, que é a investigação nunca está completa, e mal de nós quando achamos
que está completa, mas que temos que a fechar. Essa é a grande questão. Nunca está completa, mas há um momento em que a temos que fechar e, portanto, muito obrigada aqui por esta vossa partilha e validação também de ideias e de perspectivas de futuro, e o objetivo será obviamente este de termos aqui estas duas vertentes na publicação, os abstracts que nos servem de pistas de investigação, e a professora Dora bem disse, que é percebermos quem é que está a investigar o tema, que desenvolvimento é que fez sobre a matéria. Professor Eugénio. Só porque fizemos aqui uma referência aos estudantes do mestrado em Solicitaria da Empresa, eu também aqui estou a ver estudantes da Administração Pública, e que é com todo o gosto também que os vejo e que os quero cumprimentar, só para não sentirem também que são parte integrante deste nosso processo. Era só. Claro que sim. Muito obrigada. Não sei se aos estudantes ficou algum bichinho por estudar estas matérias e por investigar em dissertações estas temáticas que estamos aqui a abordar. Convidar-vos a estarem presentes no dia da manhã com mais contributos, que será sempre um prazer, e é assim que o caminho se faz, não é? Caminhando, como dizia o poeta. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença. Não sei se têm mais alguma questão. Em relação aos prazos para a entrega dos textos, no chat foi referido o dia 14, mas no site eu tenho ideia que era o dia 24. Exato, no site está dia 24 de fevereiro. 24, certo? Eu penso que sim, que era dia 24, sim. Aqui provavelmente um erro de escrita. Está bem, provavelmente um erro. Pois, mas que erro que nos complica. Para nós qualquer dia e qualquer minuto já faz a diferença, não é? Não é a mesma coisa, já faz a diferença, principalmente nesta altura em que nós estamos tão assoberbados de trabalho e testes e frequências, não é? Portanto, diga-me outra coisa, para continuar para o painel seguinte, basta ficarmos neste... Depende do painel. Nós temos deixe-me só confirmar para não estar... Não sei se está aqui algum colega... Na sala 1 é o mesmo, sim. Para ficar na sala 1 é continuar neste link. E para a sala 2 é mudar para o outro link. É mudar para o outro, sim. Está bem. Pronto. Mas então, agora vamos ter um intervalo. Vamos ter agora um intervalo, mas pode ficar aberto, não é? Pode ficar aberto entre as 5h30 e as 6. Terminamos um bocadinho mais cedo, e se não há questões, resta-me, em meu nome pessoal, em nome da organização deste Congresso Internacional, agradecer a todos e a todas a vossa presença, agradecer aos estudantes e aos ouvintes aqui presentes pela vossa presença, e aos colegas oradores pela partilha de conhecimento e de saber em áreas tão diferentes, mas que se juntam, apesar de termos aqui desde logo a União Europeia como mote a unir-nos, não é? Porque temos aqui esta paixão pela temática do processo de integração, a professora Dora, eu própria, e o professor Eugénio, mas aqui todas estas questões, como vos disse, que têm como mote comum a inteligência artificial e que vão, obviamente, da concorrência ao direito da União Europeia, à problemática das marcas e da propriedade industrial, e esta visão também muito importante, que é percebermos que o ser humano é um ser múltiplo, não é? Com múltiplas facetas, e que o direito apenas é uma delas. E, portanto, muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença. Foi um prazer estar aqui convosco, e da minha parte, em meu nome, mais uma vez, em nome da Comitê Organizador, muito obrigada. Vamos fazer então um pequeno intervalo e reencontramos-nos então às 6 da tarde. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.